E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho mais de liderança, mas do lado do líder. E eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que eu faço. Então, eu sou responsável pela área de operações, Lean e inovação. E dentro dessas três áreas, eu sempre tenho dois domínios, o domínio estratégico e o domínio operacional. O domínio estratégico a gente faz tudo plano de ação, logístico, tático, enfim. E aí eu tenho o plano operacional, que é a execução, quando eu já estou pronto para executar. Então, como eu controlo, e não é como eu controlo, como está sob minha responsabilidade, três áreas que são complexas, particularmente a área de operações, e eu não tenho tempo de fazer toda a gestão, porque é muito trabalho. O que eu procuro é fazer uma coisa que a gente chama de empowerment, ou seja, dar poder às pessoas que estão trabalhando à minha volta, fazer com que elas tomem a decisão de que elas trabalhem no plano estratégico, de que elas trabalhem no plano operacional, mas trabalhando como eu trabalho, da mesma maneira, sendo líderes como eu sou. Então, para eu fazer isso, essa primeira coisa que eu procuro, eu tenho que fazer uma análise do meio em que a gente está trabalhando, a equipe que vai trabalhar comigo. Eu faço uma análise dos skills para ver se o que eles conseguem fazer atinge o pré-requisito para aquele sistema ou meio que a gente está envolvido, né? Às vezes eu falo meio, às vezes eu falo sistema, mas eles significam a mesma coisa. E quando eu identifico um desvio entre a capacidade da pessoa de trabalhar naquele sistema e os pré-requisitos daquele sistema, se ela não atende os pré-requisitos, eu coloco um plano de treinamento para aquela pessoa. Por quê? Porque eu quero que aquela pessoa esteja preparada no futuro para ter mais empowerment, para ela colaborar mais. Então o que eu faço? Eu faço uma alocação dessa pessoa para que ela já possa executar algum trabalho onde os skills dela já são suficientes, e na parte que ainda não é suficiente, eu desenvolvo um programa de treinamento para que ela adquira as habilidades, e eu vou usando outras pessoas para cobrir aquela falta naquela área específica, que pode até ser eu. A ideia é que essa pessoa tome conta disso. E aí eu faço um programa de treinamento de curto, médio e longo prazo. Eu faço isso tanto para a parte estratégica quanto para a parte operacional. A diferença entre a estratégica e a operacional é que na operacional eu tenho menos espaço para manobra. Então, quando eu vou para a área operacional, eu já tenho que ter as pessoas certas, com as habilidades certas, que a gente chama skills, para já trabalhar, porque elas estão já na execução, elas não podem titubear, né? Imagina você treinar os seus pilotos, né? Se você tem uma empresa de aviação, durante o voo, você não faz isso. Quando eles estão dentro do avião para voar, para executar a tarefa, eles têm que estar prontos, né? Eles podem ter um mentor observando eles, um coach, mas é para coisa mínima, porque ele já tem o preparo mínimo, né, todos para estar naquela posição. Então, na parte de operações da empresa que eu trabalho, eu faço a mesma coisa. E se muitas vezes as pessoas não estão prontas, aí eu faço uma análise de causa para entender o que a gente errou na estratégia, porque agora eu tenho uma pessoa em operações que não está totalmente pronta e eu tenho que alocar ela de uma maneira diferente, né? É muito difícil você ter todas as pessoas prontas na operação, né? É muito difícil. Mas você tem que entender quais são os seus processos core, quais são os seus processos críticos, e nos processos críticos essas pessoas realmente têm que estar prontas, mas talvez em outros processos não tão críticos, elas não estão prontas, elas precisam de um treinamento, mas isso não é uma coisa que você precisa assim tão no curto prazo. Então isso é uma coisa que também às vezes eu tenho que lidar, né? Mas o que eu queria falar do lado do líder, a coisa mais importante é o empowerment. É dar poder às pessoas. Você tem que, a gente fala até em espanhol, empoderamento.
Não é empoderamento, é empoderamento. Mas eu não sei como é que eu falo isso em português. Empowerment, empoderar, dar poder. Mas eu não acho que dar poder, essa palavra é isso que eu quero dizer, dar poder, mas não é tão legal como empoderamento ou empowerment, né? Anyway, é isso que o líder tem que procurar, porque na verdade o líder tem que trabalhar no backstage. Ele não pode estar à frente. Ele só está à frente quando uma ruptura acontece, né? Então que ele vai ali para dar uma ajuda, para até que a equipe se reorganize de novo. Mas se você estiver tendo rupturas toda hora, quer dizer que o seu plano estratégico falhou, né? Aí é que começa aquela coisa, todo mundo começa a seguir o líder. Na hora que tá todo mundo seguindo o líder, tanto o líder como quem segue o líder estão todos ferrados, né? Não funciona, né? Então eu sempre procuro empowerment, e aí eu faço uma análise do conhecimento da pessoa, das habilidades, e eu trabalho isso. Porque eu gosto de trabalhar no backstage. Não é, quando eu falo, o meu ego não se sobrepõe ao ego dos liderados. Na verdade, eu acho mais importante que eles ganhem o crédito de tudo do que eu. Eu fico sempre no backstage. Mas essa é uma característica minha. Eu recomendo as pessoas a fazerem isso. Sempre ficar no backstage. E aí entrar em ação quando uma ruptura acontece. E analisar por que aquela ruptura aconteceu, né? Então vai aí mais umas dicas para vocês irem pensando, né, sobre o lado do líder e essa importância do empowerment que você tem que fazer na sua equipe. Existem metodologias para você fazer empowerment, existe avaliação de pessoas, existem metodologias de avaliação, tudo isso é muito complexo, eu não vou abordar aqui, né? Eu abordo em treinamentos. Eu não estou querendo vender treinamentos para vocês, não, porque não é nem esse o ponto, né? Meus treinamentos são um pouco caros, eu acho que para o Brasil, né, é meio difícil de pagar. Mas vamos lá, a intenção não é nem essa. Anyway, acho que não sei se eu contei isso outro dia. O cara foi fazer um negócio na Colômbia, o cara falou, pô, tem o preço Colômbia. Acho que eu contei isso em outra história. Eu falei, o que é o preço Colômbia? Eu tenho o meu preço. Esse teu preço, o que vai me... Eu falei pro cara, me dá uma boa razão para eu voar da Califórnia para Colômbia, em vez da Califórnia para Londres, né, onde Londres me paga o que eu preciso e você não quer pagar aquilo que eu preciso, aquilo que eu cobro. Eu quero que você me dê uma boa razão. O cara não pôde me dar uma razão. Eu falei, goodbye, eu não vou, I'm not going to waste my time, né? Tem muita gente querendo trabalhar, eu não tenho tempo para perder com um cara que faz pechincha. Olha, isso é uma coisa que eu odeio, pechincha. Anyway, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente vai se falar.